tem muita gente aqui vivendo com muito pouco. Olá, eu sou o Pedro Fernando Neri e esse é o Conta Comigo, o podcast do DP com os números da economia. Neste episódio, vamos continuar falando sobre renda no Brasil. No último programa, falamos sobre quem é rico. Hoje vamos olhar para o outro lado. Quem é pobre no Brasil? Diferentemente da riqueza, para a pobreza existem parâmetros bem definidos, mas ainda assim polêmicos. A linha de extrema pobreza e a linha de pobreza geral são dois limites que usamos para medir quantas pessoas estão nessa condição. No Brasil, o IBGE calcula uma linha internacional criada pelo Banco Mundial. Conta comigo. R$ 208 mensais é a linha de extrema pobreza usada pelo IBGE no Brasil em 2023. R$ 664 mensais é a linha de pobreza. R$ 218 mensais é a linha para poder receber o Bolsa Família. Ou seja, por essas linhas, apenas uma família que ganha menos que 600 e pouco reais por mês é considerada pobre. E extremamente pobre apenas quando o valor está abaixo de 200 e pouquinho por pessoa. Mas essas linhas não são necessariamente usadas pelo próprio governo, que pode usar outros parâmetros para decidir quem vai receber um benefício, como o Bolsa Família ou o BPC, ou quem vai ser contemplado com uma política social, cotas, Minha Casa Minha Vida e por aí vai. Agora que a gente já entende um pouco melhor as linhas, vamos olhar para os números. Quantas pessoas estão abaixo da linha de pobreza hoje no Brasil? Conta comigo, 4,4% é o percentual de brasileiros vivendo abaixo da linha da extrema pobreza em 2023. 27,5% é a taxa de brasileiros vivendo abaixo da linha maior, a linha de pobreza. 6 milhões é a quantidade de pessoas que saíram da extrema pobreza entre 2019 e 2023. Essas linhas ajudam a gente a entender quem pode estar passando por mais dificuldade no Brasil, mas elas não exaurem o assunto. Recentemente, causou certa polêmica uma entrevista do sociólogo Gessé Souza, que falou em pobre que ganha 4 mil reais. Quem ganha 4 mil pode estar bem acima das linhas de pobreza que balizam políticas públicas e que apontam para as pessoas mais vulneráveis da nossa sociedade e, portanto, as pessoas que precisam mais da nossa atenção. Apesar dos progressos, o Brasil ainda tem muita gente pobre. Mesmo em países vizinhos ao nosso, as taxas de pobreza podem estar bem abaixo daqueles nossos 27% ou dos 4% da extrema pobreza. Vamos dar uma olhada. Conta comigo. 5% é a taxa de pobreza no Chile, 0,2% é a taxa de extrema pobreza no Uruguai. Mas será que quem é considerado pobre aqui também seria considerado pobre em outros lugares? As linhas internacionais de pobreza do Banco Mundial são muito úteis, mas muitos países criam suas próprias linhas de pobreza, até porque já se aproximam de 0% nas linhas internacionais, como a linha do Banco Mundial. Esses países estabelecem linhas com aspirações maiores, também mais sensíveis ao custo de vida mais alto desses lugares. Pelas linhas dos países ricos, 4 mil reais seriam sim valores que poderiam ser associados à pobreza. Na verdade, a maioria da população brasileira seria considerada pobre por esses padrões. Conta comigo. $1.300 mensais é a linha de pobreza dos Estados Unidos. 600 euros mensais é a linha de risco de pobreza em Portugal. Nessas medidas, mais de 70% dos brasileiros poderiam ser considerados pobres. De fato, na União Europeia nem existe uma linha de pobreza absoluta, fixa, mas uma linha relativa, representando o percentual da população que ganha bem menos do que a renda mediana. Ou seja, uma linha que automaticamente muda com o tempo. Faz sentido que esse assunto seja sempre controverso, mas, de novo, vale lembrar que tem muita gente aqui vivendo com muito pouco, considerando nossas linhas de pobreza que já são baixas. Eu sou Pedro Fernando Neri e você pode me seguir e seguir o IDP nas redes sociais. Até a próxima, conta comigo!